Você acredita que um coronel valentão, dono de terras e de medo alheio, foi parar no meio da praça, pelado como veio ao mundo, dançando feito boneco de feira, com o rosto rubro de vergonha e o juízo perdido na pinga? Pois essa história é real, e foi Lampião quem escreveu ela com um riso nos lábios e rifle na mão. Era tempo de seca e desonra. O sertão gemia sob a bota dos coronéis, e um deles, Anacleto Peixoto, se achava dono até do sol. Com seu alambique abarrotado de cachaça e o povo morrendo de sede, fazia festa só pra gente graúda, rindo da fome dos pobres e zombando dos que ousavam desafiá-lo. Mas quem ri por último no sertão é Lampião. Quando a notícia chegou aos ouvidos do capitão, que o coronel andava dizendo que cangaceiro bom era o que virava bicho na cadeia ou comida de urubu, Lampião não falou uma palavra. Só puxou o chapéu de couro para frente, ajeitou a cartucheira e partiu com seu bando pelo mato, guiado pelo cheiro da injustiça e da cachaça. O que aconteceu naquela noite em Juazeirinho de Baixo virou lenda. O alambique foi tomado, o povo brindou como nunca, e o coronel dançou. Dançou nu sob a luz da lua e o olhar risonho de Lampião, que nem precisou levantar a voz para mostrar quem mandava de verdade naquele pedaço de chão rachado. Agora me diga, em que canto do Brasil você está vendo esse vídeo? Comenta aí embaixo. E se gostou dessa introdução arretada, deixa o like, se inscreve no canal Sangue no Sertão e compartilha essa história com todo mundo que respeita o nome de Virgulino Ferreira da Silva. Juazeirinho de Baixo era daqueles lugares que o mapa ignorava, mas que o sertão nunca esquecia. Terra seca, mas fértil em vaidade. Que no centro dessa terra rachada reinava um homem que se achava maior que o próprio chão. Coronel Anacleto Peixoto. Baixo, barrigudo e de bigode rijo, Anacleto tinha a mania de dizer que mandava mais que padre em missa de defunto. O que lhe dava poder não era só o gado nem a jagunçagem fiel, era a cachaça. Sim, senhor, um alambique grande como igreja, escondido entre pés de juazeiro e protegido por cerca, cão e carabina. Diziam que a pinga dali podia acordar defunto e que o coronel guardava tonéis como se fossem filhos, mais até do que guardava juízo. E era nesse alambique que ele fazia suas festas. Convocava coronéis vizinhos, políticos, delegados e enchia tudo de carne de bode, sanfona e bebida até os santos descerem do altar. Mas ninguém do povo entrava. Nem um gole, nem um farelo de rapadura. Cachaça é para quem pode, gritava ele gargalhando, com o rosto avermelhado de tanto se achar dono do mundo. Numa dessas festas, já alto da pinga e do orgulho, Anacleto se empolgou demais. Diante dos convidados, bradou: "Cangaceiro bom é o que vira adubo do mato. Quero ver se Lampião tem coragem de botar os pés aqui. Se vier, eu mesmo boto ele para dançar pelado na praça." A risada ecoou como trovão seco, mas o vento do sertão leva tudo, inclusive palavras malditas, e leva longe. Do outro lado da caatinga, acampado sob o silêncio de um lajedo, um bando ouvia a brisa, e nela vinha o nome de um homem. Não, era um convite, era um desafio, e Lampião nunca ignorava um chamado do destino. No silêncio da noite, o vento do sertão sussurra mais que cochicho de beata, e naquela madrugada seca, onde nem a coruja se atrevia a cantar, ele trouxe palavras, pesadas feito pedra de moinho. Lampião. Dançar pelado na praça. Virgulino estava sentado debaixo de um juazeiro velho, afiando a ponta da peixeira com calma de quem já cortou muita injustiça. Ao lado, Maria Bonita trançava os cabelos enquanto escutava o bando contar causos e rir baixinho, como quem teme acordar os mortos. Mas quando aquele cabra mensageiro chegou suado e ofegante, tudo mudou. "Capitão!" Coronel Anacleto lhe desafiou diante de meio mundo. Disse que o senhor era cachorro medroso e que se aparecesse, por lá botava para dançar sem roupa no meio do povo. O silêncio que se seguiu foi mais denso que fumaça de fogueira. Lampião parou o movimento da faca, olhou para o céu estrelado como quem consulta os espíritos, e então disse, com a voz mais baixa que o sussurro do mato: "Ele quer ver dança, pois então vai ter festa." Maria Bonita sorriu de lado,
conhecendo bem aquele brilho no olho do capitão. E o bando, mesmo sem saber os planos, já ajeitava a munição, revisava as armas, preparava as roupas, porque quando o Lampião falava em festa, todo mundo sabia que vinha pólvora, riso e medo misturado. "Vamos dar a ele o que merece", disse Lampião. "Mas não no grito. Vamos no jeito, no silêncio, que o susto é mais bonito quando vem de surpresa." O bando partiu antes da lua mudar de canto. Sumiram na escuridão, como fantasmas da caatinga. Mas o rastro deixado por eles era claro para quem soubesse ler os sinais. O rei do cangaço ia mostrar que honra não se pisa, e que quem desafia Lampião, dança. Juazeirinho de Baixo acordou naquela manhã com cheiro de carne assada no ar e música de sanfona subindo feito promessa. Era dia de festa no alambique do coronel Anacleto. Mais uma daquelas celebrações que só os de bota engraxada e bolso cheio participavam. O povo, esse via de longe, olhando com fome e secura. Na porteira, jagunço armado até os dentes. Nas janelas, bandeirinhas tremulando como se aquele canto esquecido tivesse virado cidade grande. As barricas de cachaça brilhavam no sol e os convidados iam chegando a cavalo, sorrindo e falando alto, como se a festa fosse bênção divina. Lá dentro, o coronel já estava com 2 copos dentro do juízo. Ria alto, contava vantagem, chamava o delegado de compadre e fazia piada com o nome de Lampião. Cada gole parecia inflar mais o peito daquele homem, que agora jurava que nenhum cangaceiro nascido era macho de cruzar o terreiro dele. "Aqui quem manda sou eu!" gritou. Lampião é só história de mulher assustada. Mas o que o coronel não sabia é que o rei do cangaço já estava por perto, bem perto. O bando, vestido com roupas comuns, se misturava ao povo que espiava de longe. Maria Bonita, com um vestido simples e um olhar atento, andava pelo mercado, como qualquer outra moça da vila. Zé Sereno fingia vender couro, enquanto escondia na carroça a pólvora da justiça. Lampião, camuflado sob um chapéu de palha e sem os paramentos de capitão, observava tudo com olhos de falcão. Cada passo do coronel, cada riso debochado, cada barril de cachaça. "Hoje ele bebe por último", murmurou Lampião. "E dança primeiro." A calmaria era só aparência, porque quando o sertão silencia assim é porque o trovão vem chegando. A noite chegou sem pressa, como quem sabe que tem espetáculo para assistir. A festa no alambique do coronel estava no auge. Sanfona gemendo, carne pingando gordura nas brasas e cachaça correndo solta feito riacho depois da trovoada. Mas por trás das luzes e das risadas, a caatinga assistia quieta. E quando o mato fica calado, é porque os cangaceiros estão se mexendo. Lampião já tinha montado o cenário. Com a ajuda de coiteiros fiéis, espalhou homens nos 4 cantos da vila. Cada rua tinha um par de olhos atentos. As entradas e saídas estavam vigiadas. E no centro de tudo, o coração da operação, o velho alambique. "Ninguém atira sem meu sinal", ordenou Lampião com a voz firme e baixa como reza de vingança. "Hoje a bala é a última palavra. Primeiro, a vergonha." Maria Bonita ajeitou o lenço no cabelo e sorriu. Sabia que o plano era mais do que invasão. Era justiça com sabor de humilhação. O coronel precisava sentir no peito o que fazia o povo sentir na pele. Foi então que o primeiro passo foi dado. Um dos cangaceiros, disfarçado de bebum, entrou na festa cambaleando, pedindo cachaça e cantando alto. Os jagunços riram, pensando ser mais um matuto perdido na pinga. Logo depois, outro entrou. Depois, mais 2. Quando viram, 10 cabras estavam lá dentro, espalhados de olho em tudo, esperando o sinal do capitão. Do lado de fora, Lampião observava a lua subir. E quando ela alcançou o alto do céu, ele deu um assobio curto, seco, igual a um estalo de chicote. Foi como se o tempo parasse. Em segundos, os cangaceiros dentro da festa puxaram armas escondidas nas botas, nas calças, até dentro de barris. Gritos, correria, jagunços caindo no chão sem nem entender de onde vinha o golpe. E o coronel? O coronel ainda ria, sem saber que o baile estava só começando. A sanfona silenciou como se tivesse levado tiro. Os copos tremiam nas mãos dos convidados
e o cheiro da cachaça se misturava com o suor do medo. No centro da festa, Lampião apareceu, sem disfarce, sem pressa, como se chegasse em casa depois de um dia de labuta. Coronel Anacleto, não ia me botar para dançar nu na praça? Pois vim para ver a dança, disse ele com a voz mansa, mas cortante como faca de ponta. O coronel, embriagado e pálido, tentou falar, mas a língua parecia ter secado de medo. Ao redor, os jagunços já estavam rendidos, alguns com as mãos para o alto, outros deitados no chão feito cachorro sarnento. Lampião caminhou até o barril maior do alambique, o mais guardado, o mais valioso, e deu um tapa na tampa de madeira. Sabe qual é o problema de ter muito orgulho, coronel? É que uma hora ele vira cachaça e desce seco pela garganta, dá vergonha. Mandou os cabras distribuírem a pinga para o povo que sempre ficou do lado de fora das festas. Foi mulher, foi velho, foi menino com caneco na mão, provando pela primeira vez o gosto do que lhes era negado. A praça se encheu de riso e alívio. E então veio a parte que ninguém jamais esqueceu. 2 cangaceiros trouxeram uma roupa de mulher cheia de rendinha e cor-de-rosa e entregaram ao coronel. Para dançar, coronel, não precisa estar nu, mas precisa estar humilde, disse Lampião, com aquele meio sorriso que gelava a espinha. Anacleto tentou resistir, mas já não tinha força nem apoio. Os próprios convidados se calaram, muitos viraram o rosto. Vestiu a roupa com mãos trêmulas e, sob a ordem do capitão, dançou. No meio da praça, no meio do povo. Com a luz da lua denunciando cada passo desajeitado, cada lágrima que caía disfarçada de suor. E Lampião, sem dar um tiro, sem derramar sangue, matou o orgulho do coronel. Com vergonha, com honra, com justiça. Quando o coronel começou a dançar, a praça se calou. Era como ver o próprio sertão se vingar, não com sangue, mas com vergonha. E cada passo desengonçado daquele homem de poder, vestido como boneca, era um tijolo arrancado do castelo que ele mesmo construiu com medo e crueldade. Lampião ficou de braços cruzados, encostado na parede da igreja velha, olhando com aquele olhar frio, quase triste. Não era só deboche, era castigo. Um castigo digno do sertão. Maria Bonita chegou ao lado dele com um copo de cachaça na mão. Vai deixar ele dançar até quando, capitão? Até o orgulho sair pelos poros, respondeu ele sem tirar os olhos da praça. O povo que antes só espiava de longe, agora tomava coragem. Uma mulher gritou, bem feito. Um velho cuspiu no chão com gosto. E uma criança riu alto, como quem sente pela primeira vez que o mundo pode sim ser justo. Aquele riso se espalhou, e a praça inteira começou a vibrar. Não era escárnio. Era libertação. Por uma noite, o povo simples de Juazeirinho de Baixo não estava com medo. Estava com força. A força de ver o opressor caído, tropeçando nas próprias mentiras. O coronel tentou fugir dos olhares, mas não havia onde se esconder. Sua voz, antes imponente, agora era só murmúrio, e seus pés, antes firmes, mal sustentavam o corpo. Lampião então subiu no tamborete da feira e gritou, que fique sabido por todo o sertão, aqui não se matou ninguém, mas se matou o medo. Quem tiver sede, que beba. Quem tiver vergonha, que aprenda. E quem for homem, que respeite. A multidão aplaudiu, não por adoração, mas por gratidão. O rei do cangaço não pediu palmas, mas naquele instante ele tinha o que nenhum coronel jamais teve, o respeito dos injustiçados. Depois da dança forçada e do riso do povo, o coronel Anacleto Peixoto ficou parado no meio da praça, suado, cambaleante, derrotado. Mas não era derrota de corpo, era da alma. Um homem que se achava invencível agora tremia diante de um povo que ele jurava controlar. Lampião caminhou até ele devagar, como quem vai visitar um túmulo ainda quente. Os olhos do capitão estavam serenos, mas firmes. No rosto nenhum sinal de crueldade. Apenas a gravidade de quem faz justiça com a precisão de um corte bem dado. Coronel, vou lhe deixar um presente, disse, tirando do alforje um pequeno cantil de couro. Aqui tem o último gole da sua arrogância. Beba e lembre. Foi a sede de poder que lhe secou. Anacleto, com mãos trêmulas, tomou o gole. A pinga desceu queimando a garganta e os pecados. Abaixou a cabeça.
E ali, naquela humilhação pública, soube que nunca mais seria temido. Respeitado, talvez, mas com medo, nunca mais. Hoje você vive, disse Lampião, mas só porque o povo tem que ver que a justiça anda. E quando ela anda com minhas botas, coronel, não há porteira que segure. Do lado de fora da praça, o povo olhava como se visse um milagre. Crianças nos ombros dos pais, velhos com lágrimas nos olhos, mulheres que há anos calavam gritos agora falavam com os olhos. Lampião voltou-se ao bando. Já fizemos o que viemos fazer, a terra já ouviu. Agora vamos deixar o eco fazer o resto. Sem saquear nada, sem tomar ouro, sem deixar feridos. O bando montou nos cavalos e sumiu na estrada como sombra que nunca pertenceu à luz. E atrás ficou só o som do tambor do coração da cidade batendo diferente. Pela primeira vez, o medo trocou de lado. Aquela noite que começou com sanfona de festa e gargalhada de coronel, terminou com silêncio respeitoso e olhos marejados. E no meio da praça, onde antes só os poderosos dançavam, agora o povo caminhava com passo firme, como quem redescobre a própria terra. Não teve tiro, não teve grito, não teve morte, mas teve algo mais forte que tudo isso. Teve lição. O nome de Lampião não ficou só como o de um cangaceiro que impôs medo. Ficou como o do homem que, mesmo fora da lei, fez a justiça que o papel nunca teve coragem de escrever. Na manhã seguinte, a vila acordou diferente. O coronel não saiu de casa. As porteiras estavam abertas. E o povo, acostumado a pedir licença até para o ar que respirava, começou a falar mais alto. Teve quem risse da roupa cor-de-rosa, teve quem pintasse na parede "Lampião passou aqui". Mas teve também quem chorasse calado, não de dor, mas de alívio. E lá no lajedo distante, o bando ria ao redor da fogueira. Zé Sereno imitava a dança do coronel. Maria Bonita passava café forte e Lampião, com o chapéu cobrindo metade do rosto, escutava. "Você calou um coronel sem disparar um tiro, capitão", disse Corisco. "Isso sim é tiro certeiro." Lampião apenas sorriu de canto, como quem sabe que a maior arma de um homem não é a bala, é a coragem de enfrentar o que os outros fingem não ver. "A bala mata o corpo, a vergonha mata o poder", respondeu ele, jogando mais lenha na fogueira. E naquele fogo que subia para o céu estrelado, ardiam não só galhos secos, mas a memória viva de um povo que, por uma noite, soube o que era justiça. O que aconteceu em Juazeirinho de Baixo naquela noite não ficou preso nos limites da vila. O sertão é bicho que espalha notícia mais rápido que cavalo solto. E assim como fogo em palha seca, o feito de Lampião correu de boca em boca, de beira de rio a feira livre, de vaqueiro a padre. Diziam que o rei do cangaço humilhou um coronel sem tirar o punhal da cintura, que deu pinga para o povo e deixou vergonha no lugar do medo, que fez justiça sem derramar sangue, mas com cada olhar pesado, cada palavra medida. As outras vilas começaram a olhar para os seus coronéis com desconfiança. E os coronéis, esses sim, começaram a trancar melhor os portões, reforçar jagunços e tremer por dentro, porque agora sabiam. Lampião não precisava de sangue para vencer, bastava aparecer. E onde antes o povo só murmurava nas sombras, agora começava a contar alto. "Tu ouviu, compadre? Dizem que o coronel dançou vestido de moça. E que Lampião não levou ouro não, levou respeito. É, quando o sertão quer, até o mais forte se curva." Enquanto isso, o bando seguia viagem, sem pressa, mas com propósito. Cada rastro na areia era verso de um cordel vivo. Cada passo, uma lição. Lampião olhava o horizonte e dizia: "Não, me interessa ser lembrado como ladrão. Quero é que saibam que aqui, no meu sertão, quem manda é a coragem." Maria Bonita ria com os olhos, e o bando seguia em silêncio. Sabiam que a próxima vila podia ser a próxima lição, mas por enquanto deixavam que o vento fizesse o trabalho. Porque história boa no sertão não precisa de mensageiro, só precisa de verdade. A história de Juazeirinho de Baixo virou rastro marcado no chão quente do sertão. Um rastro que nem o tempo nem a seca conseguiram apagar. Aquele dia, o povo não viu só um coronel humilhado. Viu a cara da justiça, vestida de couro, com rifle nas costas e alma cheia de propósito.
E o que ficou gravado não foi o riso do povo, foi o silêncio respeitoso depois que Lampião e seu bando sumiram por entre os mandacaros. Porque era um silêncio diferente. Não era medo, era reverência. Anacleto Peixoto nunca mais foi o mesmo. Continuou com terras, bois e uns poucos que ainda lhe bajulavam por obrigação. Mas seu nome, antes falado com temor, agora era dito com escárnio. Passou a andar cabisbaixo, evitava festas, e nunca mais ousou erguer a voz contra o povo. Já Lampião, esse seguiu seu rumo, como sempre. Mas em cada vila que passava, as portas se abriam mais fácil, os olhares se tornavam mais confiantes. O povo não o via apenas como bandido, via como símbolo de resistência, de coragem, de uma justiça que, embora fora da lei, era mais verdadeira que qualquer papel carimbado. Na beira de um riacho, quando o bando parou para descansar, Maria Bonita disse: "Capitão, o senhor virou lenda viva." E ele, com olhar longe, respondeu: "A lenda é o que o povo carrega no peito. Eu só carrego o rifle." Mas o sertão sabia. Sabia que naquele dia, Lampião escreveu uma das histórias mais bonitas do cangaço. Uma onde não teve morte, mas teve justiça. Onde o mais forte caiu e o mais esquecido se levantou. E assim, enquanto o sol se deitava no arrebol, o nome de Lampião virava vento, poeira e eternidade. Porque no sertão lenda boa não morre, só muda de estrada.